Alô, pessoal, tudo bem com vocês? 20 horas de uma quinta-feira, quintou legal, estamos aqui juntos, né? E aí, tô esperando quem? Dr. Jairo Bauer, que é meu amigo, quase de infância, uma pessoa que eu adoro, tá? E que eu tô só esperando ele entrar, aí ele vai me dar um oi, eu vou chamar ele e a gente vai discutir um monte de coisas. Aqui ainda não. Tô esperando. Achei que era ele. Jairo Bauer oficial aqui. Achei. Tá? Jairo, tá chegando. Tá chegando, pessoal. Né? Aê! Uh! Viva, Jairo! Que delícia estar com você. Tudo bom? Ana, que bom! Finalmente, né? Finalmente a gente tá falando, podendo falar se vendo, né? Não é, Jairo? Pois é, as últimas vezes todas que a gente se viu, você estava no estúdio em São Paulo, eu estava no estúdio no Rio, e, Isso, e ainda, e ainda no meio com Michele Loreto, Fátima, então ficava mais isso. complicado conversar. Mesmo assim, deu pra gente se mandar beijos. A gente driblou e mandamos um beijo um pro outro. No meio da Fátima, da Michelle, de todo mundo. Que legal, Jairo. Nossa, a gente se conhece há um tempo, hein, meu amigo? Acho que uns 30 e tantos anos, hein? Olha, desde a época da faculdade, né, quando a gente acho que passou no internato na pediatria, eu Lembra acho que você era preceptora ou alguma você coisa? a 30, gente mais de 30 anos, Jairo. 88, 89, ontem. Que Mas legal, a gente Jairo. continua com a mesma carinha, Ana. A mesma cara. Nem eu, nem você mudamos. Cabeça jovem, Jairo. É isso que é, né? Hum, faz toda a diferença. Mas a gente lida com o público jovem, né? Então, assuntos jovens faz Pois diferença, é, né, Jairo? Que legal. muito, muito. E você Muito tá feliz de bem estar nessa aqui com você. quarentena? Ah, eu tô bem. Você sabe, eu sou de São Paulo, mas eu moro já há muitos anos aqui no sul, em Florianópolis, né? Isso, E, não aqui, e aí eu tô numa casa que é numa região mais que tranquila, legal. tem bastante verde, bastante bicho que vem todo dia de manhã, então a gente... Vai. Que legal, Jairo. Aí o ar Tô, é bom, é tudo gostoso, né? tô quase na fazenda, Ana, tô quase na fazenda. Que delícia, gente. E aí você vai para o Rio de vez em quando fazer o programa da Fátima. Quando a gente está fora, né? Quando a gente Isso, estava fora da fora dessa quarentena, né? história, É. aí eu tava indo para o Rio toda semana, né? Toda Sim, segunda eu vou para o Rio, durmo, faço o programa na terça, e aí isso. normalmente, se não tem outro trabalho, eu volto para Floripa. Se tem alguma coisa em São Paulo ou em algum outro lugar, a gente vai, né? Você sabe que a gente roda bastante. Que legal, Jairo. Olha, minha maior admiração pelo seu trabalho desde sempre, viu? Há 30 anos. Bom, e Né? eu nem preciso falar, né? Quer dizer, boa parte do que eu aprendi em medicina, tanto do ponto de vista de teoria, é verdade, como do ponto de vista de abordagem do paciente, de cuidado, de atenção Ah, com o paciente, eu aprendi com você, Ana. para com isso, estamos juntos. Aí hoje eu que vou te entrevistar, olha só. Oba! Não, sabe o que é legal? A gente está nessa quarentena, né, Jairo? Para a gente ajudar as pessoas, já tem aí um montão de gente que entrou. Assim, vamos falar de todo mundo, mas vamos falar crianças, adolescentes que estão longe da escola, né? Então, e por um lado, é engraçado, né? Os adolescentes, principalmente as crianças, todo mundo vivendo nesse mundo digital, né? Eles se comunicam assim, né? Às vezes um está do lado do outro, eles estão assim. E agora que eles não podem mais estar presentes na escola, eles estão sentindo um pouco a falta de ver, né, as pessoas. Como que você vê os jovens hoje no mundo digital, no mundo presencial? Eles estão patinando por esses dois mundos assim? Como é que você vê Pois, isso? Como é que você sente isso nos jovens? Ana, essa questão que você está trazendo, eu acho super, super importante, super pertinente, né?
quando a gente trabalha com esse público mais adolescente, assim, esse papo da gente de real e virtual, para eles não existe, é uma coisa só, né? É, O virtual é real, é o que está é, acontecendo, é aqui, né? é, E eles vinham, né? E a gente vinha percebendo um uso muito importante de tecnologia por eles, né? Principalmente nessa última década, né? E quanto mais jovens, maior esse uso, mais sim, eles já nascem, né? sim, Nesse meio, né? De tecnologia. E aí a gente imaginou, bom, esses caras vão tirar de letra a quarentena, né? Para eles, o celular na mão é tudo, né? Só que não foi bem bem, assim, né? A gente tem percebido, e vários estudos estão rolando no mundo todo, e a gente começa a ter alguns insights, algumas percepções, Ana, de que esses jovens são os que mais estão sofrendo os impactos desse isolamento e dessas quarentenas, né? A gente imaginou, poxa, as pessoas mais velhas que já estão mais sozinhas vão sentir ainda mais. Não, os mais velhos estão tirando relativamente de letra, apesar de todos os riscos que vêm junto é, com a questão da idade e tal, é, eles estão tirando de letra, eles estão mais acostumados a ficar sozinhos, eles sabem como lidar melhor com essas restrições, é, né? Tem uma experiência acumulada, óbvio que não é fácil para ninguém, mas para eles está sendo menos difícil do que para os adolescentes e para os jovens. E aí tem tudo a ver com o que você falou da escola, né? Porque a escola, a gente fica falando, o futuro da escola é online, é tudo digital, ninguém vem para isso. Não é bem assim, Ana, porque para além dos conteúdos formais, né? É sim, super importante esse espaço de interação, esse espaço de socialização, essa troca com o outro, o olho no olho, o toque, a brincadeira. A gente sabe que o jovem ele é muito físico, né? Ele tem a sim, necessidade desse contato físico muito importante. sim, Então eles estão percebendo, eu acho que eles estão sacando, e a gente também, né? Que o digital não substitui o físico, o concreto, né? sim. E eu acho que não é à toa que a gente tem percebido muito jovem com ansiedade, estressado, com sintoma de burnout, com sintoma É, depressivo, é, distúrbios de impulso, enfim, né, toda é, aquelas questões de saúde mental que já vinham mais complicadas para essa geração de mais jovens, tá mais difícil nesse período, sem dúvida nenhuma. E você acha, Jair, então, já que você tocou nisso, que agora essa tendência, os jovens têm mesmo, eles estão mais depressivos, eles estão com mais questões, eles estão muito mais para dentro deles mesmos, né? Eles estão mais tristes, eu vou dizer assim, né? Eu não vejo essa geração assim muito alegre, eu vejo isso nos alunos da faculdade de medicina, né? Eles interagem pouco, eles falam pouco, eles são mais para dentro mesmo, com uma tendência mais ansiosa, mais depressiva, né? Você acha que essa quarentena vai acentuar isso? E a que você atribui esse aumento da depressão e ansiedade assim nos jovens? É super interessante essa história que você está trazendo, né? E a gente vinha. Vamos falar um pouquinho do mundo pré-Covid, né? Pré-Covid? Nesse mundo pré-Covid, vários estudos vinham sendo publicados no Reino Unido, nos Estados Unidos, que traziam para a gente uma quantidade de quadros de depressão, de ansiedade, de automutilação, de tentativa de suicídio, né, dessas populações mais jovens, mais adolescentes, né? E aí a gente estava pensando, né, por que isso está acontecendo, né? Quais são as questões, né? E aí tem uma série de hipóteses, né? Mas uma das questões que a gente via, o que a gente conseguia perceber, é que esse uso mais pesado de tecnologia que a gente vem trazendo, né? Que a gente vem percebendo, de alguma forma, ele traz algumas questões de comportamento que não são tão óbvias, mas que estão impactando os jovens, né? Então, por exemplo, o ideal de comportamento, de padrão de comportamento e de beleza, que a gente sabe que não é para todo mundo, né? E aí, assim, uma questão muito forte com assim, olha, esse é o padrão, vamos tentar. É legal que você tenha esse padrão, se você estiver fora do padrão, você não vai ser querida, desejada, almejada. Uma confusão muito grande do que é real, né, do que você está vendo ali na rede social, que não é bem real, né, é uma edição, É né, é uma versão
melhorada, maquiada da realidade, né? E eles mais jovens com uma dificuldade muito grande de perceber isso, né? Então, com as oscilações que são naturais nessa fase da vida, né? Se eles entram ali numa rede social e eles percebem o tempo inteiro assim, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bonito, tá todo mundo em lugar bacana, comendo comida gostosa, com o namorado bonito, com a namorada bonita, tá todo mundo feliz, tá só eu tô aqui, né? Sou o último dos últimos, a última das últimas, não? Só eu Então tenho a pessoa espinha, só eu tenho só, espinha, só eu pois me é, odeio. só eu me odeio, só eu tô sozinho, só eu não tô legal. E aí isso potencializa. Outro fenômeno muito interessante que a gente tem visto é uma coisa que a gente chama de rejeições seriadas, Ana, que é a Ah, seguinte. Na nossa época, quando a gente ia para uma festa, para um baile, sim, uma balada, se a gente estava afim de alguém, a gente chegava, tentava chegar, e a gente recebia um não. é isso, Ou dois nãos por noite, né? é isso, Hoje em dia, eles entram nesses aplicativos, eles recebem, assim, 30, 40 nãos, é né? isso. E aí, assim, eles postam uma coisa num dia, legal, 20 pessoas curtiram. Aí no dia É isso. seguinte eles vão lá, ninguém curte. E aí já se Ninguém sente curtiu. mal, já se sente péssimo, já se É isso, sente é infeliz. isso. Então, assim, essa cultura, né, que vem junto com essa questão, principalmente das redes sociais, é muito forte, né? O ano passado a gente fez um estudo bem legal, assim, com 2.500 alunos de 53 escolas do Brasil todo, né? Escolas públicas, escolas privadas, e aí a gente tentou correlacionar usos de tecnologia com questões emocionais. E aí a Super. constatação mais óbvia era a seguinte: quanto mais a pessoa usava, principalmente as redes sociais, maior a chance dessa pessoa ter dificuldades emocionais, e as meninas mais sensíveis Mas, a essas questões olha, do que que os meninos. interessante. Que interessante, você vê, né? As redes sociais, eles fazem um personagem deles mesmos. Só que depois você tem que ficar alimentando esse personagem, né? Que nem sempre é aquilo que você é, na verdade. E isso dá esse conflito, né? Da Exatamente. frustração, não é? Exatamente. É interessante isso, né? Que legal você constatou isso nas meninas mais, né? Talvez porque a menina tenha mais esse, né? E agora, nessa pandemia, você que lida muito com jovem, com a sexualidade e tudo, como que eles estão, você acha, se virando nesses dias agora em que está todo mundo não beijam, não ficam, não nada, né? E será que isso também não vai afetar um pouco o comportamento deles? Você acha que os adolescentes têm outras formas? Ana, eu acho super legal essa questão que você está trazendo, né? Primeiro, assim, só respondendo, acho que a segunda parte da tua outra pergunta que eu deixei de lado, assim, Ah, se a gente está percebendo que tem mais depressão e ansiedade pós-Covid, né? pós-Covid, Já sim. estava complicado, se as coisas estão ficando. Sim. Eu acho que sim, a gente percebe isso. Eu tenho recebido muito mais demanda enfim, perguntas, Sim. dúvidas, solicitações de gente que não tá legal, né? Ou de gente que nunca teve nada e agora está descompensando, ou gente que já teve as questões de saúde mental, estava equilibrado, estava bem, estava compensado e agora descompensou por conta Compreensão. dessa Sim. situação de isolamento, restrição de contato É. social e tal. Então, só respondendo a tua outra Sim, pergunta, tem aumentado, né? tem E aí, aumentado. a questão da sexualidade é uma questão interessante, né? Porque, assim, É. esse jovem, né, via de regra, né, ele namora muito, né, na balada, na saída, no Isso. contato, É. e não tá tendo isso, né? Nada. É, mesmo quem namora, tinha um namoradinho, uma namoradinha, tal, os pais ficam mais ressabiados deles se encontrarem nessa situação, né? Tem que se locomover pela Isso. cidade, tem que ir para um Isso. lado para o Tá. outro. É, e, e, é, Até teve uma noite, você contou essa história, não é bem para adolescente, mas o Reino Unido, essa semana, teve uma história engraçada, que eles consideraram ilegal, né? Eles Sim. né, não permitiam que você fizesse sexo com alguém que não morasse com você. Né? E, E aí? e aí, como assim, né? E aí teve uma reação nas redes sociais, começaram a falar sex ban, quer dizer, banir o Sim. sexo, você tem uma hashtag que bombou lá no Reino Unido essa semana, mas e para os adolescentes é muito isso, assim, É isso. dificilmente eles estão morando juntos, eles estão casados, eles estão com alguém nessa faixa de É isso. idade, né? Os Lógico. pais
né? Estão restringindo esse Isso. deslocamento, Então, mesmo quem tem namorado, o namorado está mais distante, né, Ana? E aí Lógico, tem que tá? e aí tem que recorrer também às mídias digitais. Então, namora por videochamada, pode até tentar ousar um pouquinho mais pelas videochamadas, se os pais deixarem, então, É isso ou aí. mesmo que os pais não deixam, né? Eles ligam no Ninguém vai quarto, e saber, aí, né? como que você vai controlar isso? Ninguém vai saber. Mas eu acho que isso tá causando um certo transtorno. É sério. Nos jovens, assim, vou falar, não só adolescentes, adultos jovens também, que estavam naquela fase de encontrar todo mundo nos aplicativos e nisso, naquilo, uma vida sexual super, né, livre, né? Isso está tolhindo muito hábitos das pessoas, né? Isso. E tem muita gente preocupada. E sabe uma coisa que eu reparei, que é engraçado no ser humano, né? Veja, em países assim super desenvolvidos, a Suíça e na França, em Paris, em Genebra e Paris, nas duas cidades, eles estão começando a abrir. Eu não sei se você viu um vídeo, tá todo mundo na rua. Mas assim, os cafés de Paris do lado de fora estão lotados. Em Genebra, sede da ONU, da ONU, não, da OMS, está todo mundo lá na rua. Parece que as pessoas elas têm essa necessidade mesmo de se juntar, de se agrupar, e às vezes quando o medo um pouquinho diminui, olha, houve uma flexibilização, baixou um pouquinho o medo, né? Essa parte humana da necessidade do contato, eu acho que aflora de uma maneira intensa, né? Foi isso que aconteceu agora. Eu vi agora um vídeo recente da Europa e é interessante, eu acho que aqui no Brasil não vai ser muito diferente. Eu acho que na hora que falar de flexibilização, a gente vai, ainda mais a gente que tem essa necessidade desse contato humano grande, né? Ana, eu acho que você está 100% certo, né? O ser humano, ele é super gregário, né? Super social, né? A Sim, gente uma espécie muito social, né? A gente depende sim, muito da interação, né? E outra característica que eu acho, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com limitações e restrições da nossa liberdade, isso, da é nossa isso, questão da liberdade de ir e vir, tal. E aí é isso, uma hora que você tem uma imposição, né? exato. Por conta, né, de uma nova contingência que você tem que evitar o contato humano, Sim. né, na hora que isso libera, né, o impulso das pessoas é ir, né. Enorme. É, eu não sei se você tem trabalhado, tem chegado esse tipo de questionamento para você. Aqui em Floripa tem uma situação muito particular, né? A gente Sim. começou o isolamento muito cedo, no dia 13 de março. Ah, Teve os primeiros casos, eles já instauraram as medidas de restrição social, fecharam escolas, faculdades, restaurantes, bares, é, tudo, a gente só teve os serviços essenciais abertos, mesmo a praia estava proibida por mais de quase 6 ou 7 semanas, é. e eles flexibilizaram aí há Sim, 5, 6 semanas, tomando alguns cuidados, enfim, né? é. A gente não tem transporte público há 3 meses, né? Aqui, aqui não tem metrô, não tem trem, mas tem ônibus e muitas pessoas dependem de ônibus. Não tem ônibus. Não chega ônibus na cidade, a Nossa, rodoviária está fechada. Os tá. terminais de ônibus aqui interurbano estão fechados também. E com isso, assim, tem outras medidas, né? O shopping abriu, mas tem uma série de controles. é, Você tem uma barreira sanitária no aeroporto, você tem aquelas medidas de temperatura em ambientes um pouco maiores, que vão reunir um pouco mais, lojas maiores, shoppings, Certo. supermercados e tal. E, enfim, com isso, você teve essa flexibilização. Segundo o que até os dados que a gente tinha ontem ou essa semana, não se registra nenhuma morte por Covid aqui, oficialmente, pelo menos há 30 dias, e a Oh, que gente tem bom. no momento 7 casos na cidade. É uma cidade Nossa, grande, são 500 mil habitantes e tal. E, que beleza. agora, assim, uma coisa que eu acho muito interessante de pensar aqui, juntando com Genebra, juntando com Paris, com essas coisas todas que a gente está falando, eu sinto que tem dois grandes grupos de pessoas. Aqueles que estão Sim. super ansiosos, que não veem a hora de sair na rua e poder fazer tudo que gostariam de ter feito nesses 3 meses não fizeram. E acham que vão voltar para uma situação exatamente igual ao que era antes e não vão, né? Essas 6 semanas aqui a gente viu que não vão, não é igual, e lá na Europa também, né? É. E tem um grupo, Ana, que está morrendo de medo
eu estou pegando os extremos, tá? Está Sim, morrendo de medo de sair na rua, e mesmo com as flexibilizações, tem tido muito receio. Então, por exemplo, os shoppings aqui abriram, mas até onde eu sei, estão bem abaixo, né? O movimento está muito menor. Então, as praias estão abertas, mas as pessoas vão muito menos, as aglomerações ainda estão proibidas. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com a perspectiva, e você fala isso muito nos seus vídeos, né? Que esse ano é um ano que vai ser diferente. Provavelmente a gente não vai ter cinema, não vai ter teatro, não vai ter show, não vai ter estádio, é, não vai ter aglomeração, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso por um é tempo, isso. né? É isso, porque eu acho que assim, exatamente, eu concordo total com você. A gente fica nessa dubiedade entre a vontade de ser livre, a vontade de fazer, e por outro lado, o medo dessa ameaça. E o medo dessa ameaça que pode fazer a pessoa morrer. Quer dizer, na verdade, todo mundo está com medo da morte, né? Aí que vem outra pergunta que até fizeram aí, como é que a gente lida com esse medo da morte? Tem como lidar ou simplesmente aceita e convive? É complicado, né? É complicado, né? Não tem outro jeito a não ser aceitar e conviver, eu acho. Mas eu acho que a gente tem que usar esse receio, esse medo, não para paralisar a gente a É, ponto da gente ficar em casa sofrendo, exato. somatizando, É, tendo ataque de pânico, não isso, né? Eu acho que a gente tem que usar isso para adotar cuidados e precauções, é, enfim, se cuidar o máximo que a gente puder, né? isso. E, mas sem que esse medo, essa agonia, paralise a gente a ponto de você ficar em casa. Porque o que eu vejo assim, tem muita gente que está com tanto medo, mas que não consegue transformar esse medo numa ação. E aí acaba reagindo, o corpo acaba manifestando isso de alguma forma, com crise de ansiedade, crise de pânico, Isso. com um quadro depressivo, né? Ou, enfim, né? Deixando de fazer até coisas que às vezes poderia fazer, né? Sem tanto receio, sem tanto Isso. risco, né? É isso, você falou tudo. E tem várias pessoas que eu estou lendo aqui de vez em quando passando, que estão falando que essa situação deflagrou síndrome do pânico, que as pessoas estão mais temerosas. Então é isso, que bate tudo com o que você falou, quer dizer, a saúde mental das pessoas, dos jovens principalmente, né? Essa pandemia está acentuando e até às vezes servindo como gatilho, né, para algumas situações, aumentando mesmo as crises de ansiedade, crise de depressão, crise de síndrome do pânico. Isso só mostra uma coisa, né? Que a gente tem que tentar fazer o possível para a cabeça ficar em ordem, né? Para a gente atravessar essa fase agora mais difícil, mas que o mundo, até o final de 2020, vai ter que viver com essa sombra pairando em cima da possibilidade de se infectar. Não tem outra saída, né? Mas eu acho que a gente vai sair dessa, viu, Jairo? Bem, sabe por quê? Vamos. Eu acho que a vacina vai ser uma grande. Nossa, vai ser a grande saída mesmo. E eu estou muito confiante nessa vacina inglesa. Você viu, agora vão começar a testar, só para dar um up aí para as pessoas, né, que estão vendo a gente. Mas é verdade, gente. A vacina eu acho que vai ser assim a grande saída. E essa vacina inglesa está com uma perspectiva gigante dela dar certo. Essa Tomara, né? a de Oxford, né? Que é da Universidade de Oxford, né? Isso. O Ana, Tomara. isso que você está falando eu acho super interessante, né? E a gente falou do quanto muitas vezes essa nova rotina, essa realidade, esse medo faz com que as pessoas tenham pânico, tenham ansiedade, depressão. Um outro estudo muito legal que saiu da Fiocruz, se não me engano, em parceria com a Unifesp na semana passada, que tentou avaliar um pouco como estão as reações das pessoas por conta do isolamento, mostra outras questões de saúde mental que certamente estão impactando os jovens e os adultos jovens, né? Então, a gente tem um aumento do consumo de álcool, né, em quase Sim, 20% do super consumo importante. abusivo de álcool. Você tem também um aumento do consumo perdão, de compulsões alimentares, né? As Sim, pessoas que estão comendo muito mais do que comeriam, né? E esse comer sim. compulsivo muitas vezes relacionado a alimentos mais gordurosos, mais calóricos, mais doces, né? É, Que é um jeito da pessoa tentar buscar alguma forma de recompensa, prazer, conforto para uma situação de ansiedade. Então é importante a gente entender isso, né? Que a ansiedade, né? Às vezes para lidar com a ansiedade, eu tento
fazer isso adotando algum padrão de comportamento que muitas vezes é um padrão de comportamento que vai me fazer mal, que é um comportamento compulsivo. Então É, tem gente que está fazendo compras online, tem gente que está isso, com esses jogos online o dia isso. inteiro, tem gente que está bebendo mais, que está comendo mal. E aí o que a gente sabe? Que isso também vai acabar impactando a saúde física, Exato, né? exato. E no caso da bebida, até aumentar o risco de violência doméstica, adultos em É, relação a crianças e adolescentes, isso, a mulher também aparecendo como uma vítima frequente de novo, né, de violência isso, doméstica por conta do abuso de álcool, né? Então, isso. assim, já é uma situação tensa, né? Todo mundo em casa, todo mundo dividindo o mesmo espaço, não tem aqueles respiros, você não pode sair, você Exato, não tem a tua e aí, isso ainda mais com esses ingredientes que podem ser mais é, explosivos, né? é, Podem detonar uma explosão, né? é A isso. gente precisa tomar muito cuidado com isso também, Nossa, né? é super importante. Até vou salientar isso para todo mundo que está ouvindo a gente, que, gente, isso que o doutor Jairo acabou de dizer é super importante. Olha, a gente está todo mundo em casa. Se vocês notarem que alguém está com um certo comportamento um pouco diferente, né, Jairo? Está comendo mais, está jogando muito mais, está ficando mais agressivo, está bebendo mais, procura ajuda, tá? Tenta conversar, claro, se vocês sentirem que é possível, se sentir que não, procura ajuda. Tem bastante ajuda online para isso, né, Jairo? Porque isso é importante, assim, a gente cuidar dos outros, principalmente dos que estão na mesma casa, para que esse momento não deflagre situações que depois é muito difícil reverter, né? Se elas vão avançando. Então é legal todo mundo ficar atento uns aos outros, né? Para a gente se cuidar mutuamente, né? E tem isso, né, Ana? Se a família tá junta, nem todo mundo vai estar bem o tempo inteiro e nem todo mundo vai estar mal o tempo Ah, inteiro. Então, o dia que eu exato. tô melhor, eu ajudo quem não tá tão bem e eu sou mais tolerante com aquele que não tá tão bem. O dia que eu também eu sinto que eu não tô tão bem, ou eu peço mais ajuda, né? Ou eu me reservo ao direito de ficar mais quietinho no meu canto, evito dar patada em todo mundo, né? Eu tenho que lidar um pouco melhor com isso. E para quem está sozinho, né, isso que a Ana falou é super importante. Às vezes você não está com alguém do lado com quem você pode contar, mas busca as tuas redes de apoio, teus amigos, Isso. teus colegas, teus É isso. parentes, as pessoas que você gosta, que você confia, que você pode trocar. Faz uma videochamada, usa o velho e bom telefone, enfim, né, faz algum. Sinta-se, né? A gente estava falando isso muito, isolado sem solitário nunca, né? Quer dizer, É tenta se isso. aproximar das pessoas, ficar mais Isso. junto. Eu acho que isso é um canal muito importante. E se você sentir que não está dando conta do recado, ou que essas redes de apoio não estão dando conta do recado, peça ajuda de um profissional de saúde mental, né? A gente tem um monte de plataformas hoje que estão disponibilizando serviços, atendimentos à distância, atendimentos, muitas delas com atendimentos gratuitos, né, Ana? Então dá uma Sim. pesquisada perto da tua casa, certamente tem, o Instituto de Psicologia tem, da USP, o CVV continua fazendo atendimento, enfim, você consegue ter, e além desses, tem muitos outros que estão fazendo esses atendimentos online, e é tão importante isso, né, Ana, em Nossa, super terapia, em psiquiatria a isso. gente vê muito isso. Às vezes eu fico fermentando uma dificuldade dentro de mim, assim, Sim. se eu torço o dedinho, no dia seguinte eu tô lá no ortopedista tirando o raio-x. Às vezes eu tô mal, tô com uma depressão, tô com um mega quadro de ansiedade, tô sofrendo pra caramba. Eu fico Exato. meses, anos, eu não Exato. procuro ajuda, não falo pra ninguém. E Exato. aí, a hora que eu consigo falar, só de falar, É isso. pode ser assim, tua vizinha, mas só de você falar com ela, desde que você gosta dela, né? Mas só de você falar com ela, Faz a colocar diferença. você começa a enxergar a coisa de outra perspectiva, de outro ângulo, já é o começo de um processo de mudança. A hora que a gente admite que a gente tem um problema e a gente compartilha essa dificuldade com alguém, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Nossa, disse tudo, Jairo, é isso mesmo. Sabe que a gente, né, a gente tem essa tendência de considerar as doenças do corpo, né, daqui para baixo, parece que sim, nossa, daí eu tenho que cuidar, porque minha saúde depende disso, né? É o dedinho que machucou, é não sei o quê. E da cabeça, parece que é vergonhoso falar que você está com ansiedade, que você está com depressão, que você está com isso. Então as pessoas ficam ruminando e vão escondendo, e vão deixando, e vão deixando, e vão deixando. Gente, a gente é uma coisa só, corpo, mente,
quando está doente, está doente. E doenças da cabeça também levam a óbito, né? Então é o que eu falo, existem doenças do corpo e da cabeça. Mas a cabeça podem fazer a pessoa tirar a sua própria vida, também pode isso acontecer. Então, a gente tem que estar atento a essas duas situações. E essa situação de pandemia, né, pode tanto aumentar as doenças do corpo, porque a gente se alimenta mal, não faz exercício, faz tudo isso, como as na cabeça, que nessa medida em que a gente tem essa pressão toda, essa ansiedade, essa sensação de tiraram minha liberdade e eu tenho menos oportunidade de falar com as pessoas, porque falar o que o Jair falou, falar com as pessoas, a gente já tem uma válvula de escape super importante, gente. A dica para vocês, falem. Ponham a boca no trombone, né, Jair? Com Põe amigos, para com quem for. fora. Põe para fora, exatamente. Né? Essa é uma dica boa, eu acho, até para esse momento, né? As pessoas falarem mais, né? Eu Não, acho que sem isso é dúvida, legal, né? sem dúvida. Outras perguntas que tem aqui, por exemplo, bom, todo mundo quer saber o que você acha que vai ser na volta às aulas, olha só. Pois é. Eu, aqui no condomínio, essa casa está num condomínio, né? E tem uma criançada agora aqui, né? Eles não estão em aula, mas eles ficam andando pelo condomínio, né? E eu vou de vez em quando passear com o cachorro no final do dia, tal, eu fico conversando com eles, eu troco altas ideias, e aí eu pergunto, né? E aí, vai votar? Aí tem uns que estão assim, estão felicíssimos, não querem voltar para a escola nunca mais, e, e tem outros que não veem a hora de voltar para casa. Mas assim, a realidade assim que a gente vai ter uma volta, né? É difícil a gente precisar exatamente quando. Eu acho que dependendo do cenário que a gente tiver nas diferentes cidades do Brasil, a gente pode ter realidades diferentes, né, Ana? Eu acho que as escolas, elas talvez nesse primeiro momento, elas vão ter que voltar de um jeito um pouco diferente, né? Sim, Não sei se vai dar para voltar todo mundo indo para aula todos os dias. Eu não sei é, se vai dar, né? Talvez a gente vai ter que trabalhar em períodos diferentes. Alguns vão segunda, quarta, e outros vão terça e quinta. Alguns vão de manhã, alguns vão à tarde. As classes, provavelmente, os jovens vão ter que ficar mais é, distantes, as janelas vão ter que ficar mais abertas, e a gente, infelizmente, no Brasil, agosto é um mês frio, né? sim, Eu imagino que esse semestre, eu não vejo muita perspectiva de volta às aulas de forma alguma, esse semestre. Para o também semestre não. que vem, que eu acho Também que eles estão discutindo essa questão. Vai ser um começo mais frio, mas mesmo assim, a gente vai ter é, que, né, vai ter que ter ambientes mais ventilados. Agora, assim, criança, é o que a gente falou assim, né, criança, quanto menor, né, eles são muito físicos, né, eles querem sim, estar perto um do outro, tocando, sim, mexendo, encostando, brincando, puxando, e aí, assim, né, como que você vai trabalhar com essas crianças, esse distanciamento social, né, eles querem, né, tá tudo grudadinho ali, a gente vai, né, então eu acho que assim, é uma volta que acho que vai ter que ser mais lenta, vai ter bem que ser mais pensada. gradual, vai ter que ser muito dependente da situação de cada cidade, de cada realidade do país. É, e eu não acho que a gente pode esperar uma escola imediatamente igual à escola que você tinha antes, que você deixava seu filho de segunda a sexta, das 7 à 1, das 7 a duas Não vezes vai por ser. semana, das 7 às É, até integral. Eu acho que vai ser diferente, Ana. Eu vai. acho que o homeschooling, né, que a gente Isso. viu, né, não é fácil, né? Essa Não, é a não é primeira, fácil para não é ninguém. fácil, não é fácil para É, ninguém. As é, crianças têm dificuldade de focar, sim, os pais não têm muitas vezes tempo e paciência de estar em cima, de estar junto, de estar ajudando. Eles precisam dessa função de um papel de um tutor ali do lado, muitas vezes, principalmente os menores, né? Eles sim, não dão conta de ficar sozinhos não ali. dão. Então, eu acho que assim, mas a gente está aprendendo muito com essa história de homeschooling. E eu acho que assim, Muito, muito. muito. E as E eu crianças estão aprendendo a aprender também. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque as escolas é natural, o professor vai, ensina, vai, faz e cobra. Agora as crianças estão aprendendo a aprender e os professores estão aprendendo a ensinar de outra forma. Eu acho que Uhum. isso tem um lado positivo muito grande, né? Eu acho que isso vai deixando as crianças com uma certa capacidade maior até de
aprender sozinho. Isso é muito importante, porque ao longo da vida depois a gente tem que aprender muita coisa sozinho, tem que saber as Sem dúvida. fontes, ainda mais no mundo hoje digital, que você tem várias fontes, você tem que saber peneirar o que é bom, o que não é, né? E aí, isso aí. E sabe, Jairo, eu fiz uma live com a Roseli Saião e ela falou uma coisa que eu acho que ela tem muita razão. Ela falou o seguinte, gente, não se preocupem, isso para as mães, pais, não se preocupem, porque vejam, o que significa 6 meses na vida de uma criança, assim, né, de escola? A criança está aprendendo outras coisas em casa, está se desenvolvendo, está adquirindo outras habilidades, outras. Esse período escolar de 6 meses, as crianças recuperam isso fácil, fácil. Se a gente tivesse uma bola de cristal e olhasse lá na frente, não vai fazer diferença, não vai, né? Então, a gente não tem que ter essa angústia da volta É, às aulas. Ela vai acontecer e as crianças vão é, recuperar esse tempo perdido, né? E são formas de aprender diferentes, mas são formas de aprender, né? Eu tive uma experiência recente, eu fui fazer ganhei uma bolsa, fui fazer uma pós lá no Reino Unido, né? E aí era muito interessante que a gente tinha, e acho que essa é uma tendência das universidades lá fora, você tem cada vez menos aula presencial e cada vez mais trabalho à distância, né? Sim. Com projeto, com interação com os teus colegas, construindo documentos à distância e a muitas mãos, mas cada vez mais você tem essa possibilidade de fazer isso à distância e o enxugamento das aulas clássicas, teóricas, né? Sim, Mesmo nas faculdades de medicina, a gente já vê uma mudança importante mundo total. afora, tal. Então, Isso. eu acho, não sei se a Roseli concordaria muito com isso, mas quando a gente vai muito em escola, né, tem muito educador que fala assim, olha, a gente tem um jovem do século XXI, um professor do século XX e uma escola do século XIX. É isso, E aí, é isso. eu, eu acho que, de alguma É. forma, essa questão digital toda, ela vai aproximar esses universos, né? E Sim. eu acho que as crianças vão aprender a aprender de outro jeito, como você disse, né? E É. eu acho que eu não vejo esse ano realmente um ano em que a gente vai voltar para a escola como ela era. Acho que a gente vai ter ainda um modelo misto esse ano, sabe? Presencial, digital, algumas turmas, de vez em quando vai alguns, Isso. né? É. É, porque assim, Concordo total. Concordo total. Tanto que as escolas aí, vamos ver, de crianças menores, estão muito preocupadas, porque muitos pais estão revendo a possibilidade de se vale a pena ou não mandar as crianças pequenas, porque isolamento lá não vai ter nada. Pensa em criança com menos de 2 anos, como é que você vai garantir isolamento social? A hora do recreio é meio difícil, né? pois Enfim, é. cada escola vai ter que dar uma solução, eu acho, de acordo com as suas, né, possibilidades. Mas a gente está vivendo um novo mundo mesmo. Pois é. E sabe que eu acho uma coisa interessante de pensar assim nas mães que você atende, que você vê, que te Sim, acompanham, né? Eu acho que assim tem um misto, né? Mães e pais, né? Óbvio, tem um misto. Porque assim, de um lado, assim, realmente estar com a criança em casa o tempo inteiro é desgastante para os dois lados, né? Você tem todo mundo pode ficar mais estressado, todo mundo pode ficar mais tenso. Para a mãe é importante, para o pai é importante que a criança esteja na escola, que o pai e a mãe também tenham o seu tempo de fazer as suas coisas, as sim, tarefas domésticas, as suas tarefas profissionais. Então, um lado desses pais fala assim, nossa, esses filhos, essas crianças têm que voltar para a escola logo. Do outro lado, tem isso que você falou, né? É muito medo, é receio, assim, e se aparece uma criança, o que a gente vai fazer? é Na isso. Coreia do Sul, nessas últimas 2 semanas, eles voltaram, né, às aulas, Sim, né? Mas aí você tem um caso, aparece um caso. Aí você tem que fechar as escolas, fecharam acho que 250 escolas de novo, fechou isso. tudo de novo por 2 semanas, 3 semanas. E eu Tá. acho que assim, isso é uma coisa que vai acontecer, né? Vai Mesmo que não. acontecer, sim. Sem Pois é. dúvida que vai acontecer. Porque as crianças vão voltar claro, vai ter um ou outro que vai estar. E aí você vai ter que fechar tudo de novo. Não vai ser fácil. Então, eu acho que esse ano de 2020, gente, vai ser um ano bem, assim, difícil nesse sentido. Mas, como eu te digo, eu sou muito otimista no sentido de achar que a gente vai ter soluções para essa situação, né? A gente vai conseguir chegar lá depois e eu acho que a gente vai crescer de qualquer jeito, porque a gente cresce nessa diversidade também. Não é como a gente imaginava que fosse, né? Mas a gente vai crescer nessa diversidade. Eu não tenho muita dúvida disso, não. Eu também E não, Ana. agora,
Quando a gente ia imaginar que a gente já estaria há quase 3 meses, né, de Três isolamento, de meses de quarentena, quarentena, em né? casa, e a gente tem conseguido passar, sim, com Sim. algumas dificuldades, alguns dias piores, mas a gente tem conseguido passar por isso, a gente tem desenvolvido formas, jeitos, métodos de lidar com a gente, de lidar com a família da gente. Então, eu concordo com você, assim, a gente... Imagina, né? Imagina que no final do ano, no Réveillon, alguém chegasse para você e falasse: olha, é o seguinte, daqui a 3 meses, 2 meses, não vai ter uma criança no mundo na escola. Você vai lá, imagina, você vai lá, e sabe quanto tempo? 3 meses esses pais estão confinados em casa com as crianças. Quando que a gente ia acreditar que isso poderia ser possível, né? E sabe o que estão pedindo aqui? Alguma palavra para os professores, né? Olha, os professores são heróis. Para mim, são os grandes heróis de sempre, são os professores, né? Eu acho que antes da pandemia já eram, né, de transmitir todo o ensinamento, tudo para as crianças. Não é fácil, não. Crianças e adolescentes não é fácil. E agora os professores estão se reinventando, né? Tendo que fazer com que as crianças adquiram esse conteúdo com uma nova forma de aprendizado e depois eles também vão estar expostos às crianças, eles também estão expostos à contaminação. Será que o professor também vai ficar de máscara, vai ficar com aquela face shield, né? Como será que vai ser o mundo dos professores daqui para frente, né, Jairo? Pois é, né? E lidar com essa. E eu já achei assim, heróico mesmo, e surpreendente que os professores tiveram que se adaptar muito, mas muito rápido a essa nova realidade. Ana, a história vinha vindo, de repente as escolas chegaram e falaram assim: olha, a partir de semana que vem ou a partir de amanhã, as crianças não vêm mais para cá. E a gente vai começar a migrar para uma plataforma digital e você vai ter que fazer 100% do seu conteúdo digital. Isso não é óbvio, né? Assim, É? em universidades, até tem faculdades que trabalham só com cursos à distância, cursos online, ok, aí a gente fala de outra coisa. Mas para escola, né, e o professor teve que realmente aprender, por mais que ele entenda de tecnologia, entenda de como fazer uma aula, ele teve que se adaptar muito rápido, Muito e é rápido. muito rápido. E é É natural que literalmente do dia para a noite, coitado, eles não tiveram tempo, imagina, né? sem dúvida. E aí eu acho que é isso mesmo que você está falando, assim, muitas vezes a gente tem que aprender e aprendendo no processo, né? Então, assim, Isso. é aquela história que o pessoal fala, né? Consertar a turbina do avião com o avião voando. Mas é um É pouco isso. isso, né? Que é É. óbvio que as primeiras semanas são mais difíceis, depois vai ficando um pouco mais tranquilo, vai ficando um pouco mais fácil, né? E aí você tem uma acomodação de novo, e agora a gente está É. indo para o momento 3, né? Quer Sim. dizer, era aula tradicional, de repente ficou tudo online, agora o momento 3, que assim, vai ser alguma coisa no meio do caminho, mas a gente não sabe muito bem como nem onde, né? Então, Exato. isso é uma questão importante. Agora, outra coisa que eu acho muito importante a gente lembrar, Ana, é que a gente vive num país profundamente desigual, né? Então, Sim, assim, é sim, diferente você fazer homeschooling na sim. Noruega, na Lógico, Suécia, que todo lógico. mundo tem tablet, tem computador, Tá? tem uma mega internet, e você fazer aqui quando quase 20, 25% dos alunos não tem computador, tem um Exato. celular que não dá conta do recado, não tem conexão, não tem banda larga, né? Então, assim, é, como a escola Exato. pública, né, teve que se É, adaptar a essa é, mudança e tá sendo muito, muito, muito esse desnível, essa desigualdade vai ficando muito muito. acentuada nesse É momento, isso. né? É isso. Por isso, cada vez mais eu tiro o chapéu para os professores, para os educadores, cada vez mais. Nossa, acho que assim, a gente tem que respeitar muito, muito todos eles, né? E ó, vamos seguindo aqui que tem um monte. Aí, uma dica que pedem para distrair a cabeça com pensamento obsessivo de coisas ruins. Que dica você dá? Eu focaria em alguma coisa gostosa, prazerosa e que se curta fazer. Então, por exemplo, eu gosto de ver série.
vai ver a série. Eu gosto de desenhar. Essa semana a gente falou da Fátima, com uma menina que estava no Recife, e a menina ela começou a apresentar um comportamento de comer. Ela já tinha histórico, mas ela piorou na pandemia Ah, de comer o comer compulsivo. E ela foi, aquilo foi tomando um espaço, tomando ah, conta da vida dela de uma maneira muito importante. E ela conseguiu melhorar a hora que ela conseguiu desfocar, né, da história da comida, do comer compulsivo, e focar em alguma coisa que ela descobriu que ela gostava, que era desenhar letras. Mas é tão legal porque ela faz textos com as letras super desenhadas, super bonito, assim, né? E frases e que ela ah, cria, e o investimento nessa coisa do desenho da letra muito, quase, né, uma coisa bem bacana mesmo. E aí cada um tem o seu, tem a sua coisa que gosta, a sua coisa que acha bacana, que acha legal. Então eu acho que assim, um jeito legal da gente desfocar do sim. sofrimento, da ansiedade, da compulsão, da obsessão e focar em alguma outra coisa, né, que você gosta, que ocupe o espaço, que você vai manter a tua atenção, eu acho que seria uma dica importante, Ana. Super legal. Enquanto você está falando, ó, tem gente que fala assim que gosta de bordar, tem gente que gosta de assistir série, tem gente que gosta de assistir filme, né? Dançar, Rosângela está falando. É legal, né? A gente vai vendo todas as habilidades aí das pessoas, né? O que que cada um pode ver. Ah, e aqui, ó, tá todo mundo falando assim que uma das coisas boas a fazer é não ver jornal à noite. Eu acho também, né, Jair? A gente tem que ter cuidado, né? Olha, eu acho que assim, o melhor, isso eu percebi, assim, eu já imaginava que isso ia acontecer, mas assim, eu tenho percebido muito assim, que essa história assim, cada um de nós é o melhor termômetro de si Aham, mesmo, né? Então, sim. assim, quando eu começo a perceber que alguma coisa não está me fazendo bem, eu tenho que reduzir a minha exposição. Então, assim, se a informação está te angustiando, reduz a tua exposição à informação, Exato. né? Se alguma situação específica está te angustiando, está te deixando Sim, mal, né? Reduz isso, reduz essa exposição, reduz esse espaço, né? E Ana, é, eu acho super, super importante, né? A gente falou da dica de desfocar, de focar em alguma coisa que você gosta. É, certo. é uma das queixas que eu mais ouço, que as pessoas falam que contribui para a pessoa não ficar legal, é eu não tenho mais rotina, acabou a minha rotina, É perdi minha isso. rotina. Mas tenta criar uma rotina, né? É Tem- isso. Isso. Tenta, assim, olha, essa semana eu preciso fazer mais ou menos isso, que eu vou dividir da seguinte forma, né? Então, hoje é segunda-feira, hoje eu tenho isso, essas são as minhas obrigações. Será que eu consigo um espaço livre para mim, para fazer alguma coisa que eu gosto, que eu curto, Isso. que eu posso relaxar, que eu posso. E aí você cria uma rotina para você, Concordo. né? Concordo total, Jair. Você sabe que eu acho que isso é o que mais dá segurança para todo mundo, é essa rotininha assim no dia a dia. E inclusive para as crianças, sabe? Que para as crianças isso é fundamental, elas já mais ou menos saberem como é que o dia delas está estruturado. Isso é muito legal. Agora, eu estou passando aqui o que eu estou vendo de coisa que as pessoas estão fazendo. Nossa, olha, acho que cozinhar, ouvir música, tá ganhando super legal. Aí agora, olha só, o tempo voa, Jairo, voa, já estamos no fim aqui. Mas aí eu vou perguntar para você, o que que o doutor Jairo faz para distrair a cabeça? Ana, eu tô praticamente no meio do mato, né? E eu tô com dois cachorrões aqui em casa, assim, e a casa tem uma rotina que eu não imaginava, né? Porque eu nunca parava em casa, né? E agora, assim, eu tô sozinho, né? Eu dispensei todo mundo que trabalhava aqui, né? Então, assim, basicamente tem que fazer tudo de casa, o que ocupa um espação. A gente continua trabalhando bastante, né? Mesmo à distância, né? A Nossa, de gente continua. montão. Então tem essa rotina de trabalho também. Tenho cuidado com os cachorros que ficou aqui, eu fico com eles, né? Ficam comigo o tempo inteiro. E eles, né? Da mesma forma que criança demanda mais cachorro, também demanda mais nesses momentos, né? Que a gente É, fica mais tempo junto, né? isso. Então acho que isso é uma coisa bem interessante de a gente pensar. E eu vou te falar, eu não sei aí você aí do seu lado, mas para mim o dia tá curto, Ana. Não dou Também conta do recado. é Eu, verdade, porque a gente está trabalhando muito mais, você vê, tem que fazer muito, tanta coisa. E coisa muito. legal, né? Eu também acho, já, Né? né? Quando você vê assim, nossa, já é sexta-feira, opa! Tenho até
pai passando aí falando que adora homeschooling, o André Abuchan, um pai falou que adora homeschooling. Então tem pai que está gostando também, tá vendo? Não, eu acho assim, a característica que mais me surpreende no ser humano é essa capacidade que a gente tem de se adaptar a uma nova realidade e de tentar Isso, criar formas de viver melhor, né? isso, Mesmo em situações mais adversas, é né? isso, E é isso. isso é muito positivo, Ana, porque isso impulsiona a gente e impulsionou ao longo de toda a história evolutiva da Lógico, gente a descobrir lógico. soluções, a descobrir alternativas, a pensar em caminhos e É, mostrar que tem luz no fim do túnel, mas não adianta só ficar esperando aquela luz no fim do túnel. Tem que, no é isso. trajeto, no percurso, tem que tentar abrir uma janelinha, acender uma velinha, acender uma lampadinha, porque senão é muita escuridão até chegar. Né? Então a É isso. gente tem que tentar ser feliz, tentar se alegrar no caminho, no processo, não deixar só lá para frente, né, É, Ana? é isso. Nossa, Jairo, que delícia essa conversa. E assim, esse final é isso. Eu concordo total com você, porque assim, a gente está vivendo um momento de exceção, um momento onde todo mundo ficou preso, onde tem uma adversidade, né? E a gente está tendo que se reinventar nessa adversidade. E com isso tem um monte de gente descobrindo que pode fazer pão. Aliás, muitos falaram de fazer pão, tem muita gente que está cuidando das crianças, fazendo homeschooling, tem gente que está cozinhando, tem gente que está ouvindo música, tem gente que está desenhando as letras. É isso, gente. Eu acho que para a gente terminar assim com um up para todo mundo, né? Descubra-se, reinvente-se, veja o que você pode fazer, tenha uma rotina, né? Cuida da sua cabeça, fica atento a quem está do seu lado, se você está identificando alguma coisa, procura ajuda. Né, Jairo? Eu acho que olha que live rica, assim, de muita coisa para essa turma. Você é o máximo, doutor Jairo. E Você é o agora, máximo, doutora Ana. imagina, fala aí para terminar, dá o seu depoimento final. Eu adorei. Não, meu Deus, é assim, eu adorei estar aqui com você, com toda essa galera. Nossa, e eu vi que tinha muita gente, né? Esse chat aqui embaixo não parava, né? É, Os números lá em cima super altos, assim. é, Então é muito legal que a gente conseguiu, né, conversar um pouquinho e mostrar para as pessoas assim. E eu acho que é muito isso que você falou, Ana. Estamos todos no mesmo barco. Não é fácil para mim, não é fácil para Ana, não é fácil para isso, você que está em casa. é isso. Não é fácil com criança, não é fácil para quem está todo mundo junto, não é fácil para quem está sozinho, não é fácil para ninguém. É Mas, isso. né, não dá para a gente deixar esse medo, essa angústia, essa questão toda, essa nova rotina paralisar a gente, né? A gente não dá para Exato. ficar sentado esperando, pode ser 1, 2, 3, 4, 6 meses, não dá, né? A gente tem que, de alguma forma, ir criando uma nova rotina e lidando com essa nova realidade, aprendendo, se olhar, se perceber, né? Usar Isso, você como teu termômetro, né? Quando eu estou bem, ótimo, eu estou bem. Quando eu não estou legal, eu me reservo o direito de não estar legal, né? E se eu não estou é, legal, de repente eu peço ajuda para alguém. Se eu estou legal, eu ajudo alguém que não está tão legal. A gente vai formando essas redes de apoio. E se não estiver dando conta do recado, busca suporte, busca ajuda, não é, fica deixando esse sofrimento fermentar dentro de você, que isso não é legal nem para a cabeça, nem para o coração, nem para a nossa é saúde isso. física. E só uma coisa que a gente esqueceu de falar que também é importante, tem gente que gosta de fazer relaxamento, que tem gente que gosta de fazer Isso. yoga para focar em outra coisa. Atividade física, né, Ana? Mesmo dentro de casa, Dá para fazer super legal. dá para fazer um monte de coisa, Dá, né? Eu não dá. vou. Eu gostava muito de ir na academia, eu não vou na academia, sei lá, 3 meses, 4 meses, É, e estou fazendo um monte de coisa em casa e consegui me super. organizar, e dá para fazer aula online, dá para fazer um monte de coisa. Então, assim, a gente tem que se descobrir mesmo, se redescobrir, Pri, né? Jairo, uma delícia conversar com você. E quero te dizer, olha, eu sou sua fã, mas você ganhou uma outra fã, a Joana Buchan, minha sócia, que faz tudo isso acontecer, como eu sempre falo. Ela adorou conversar com você, viu? Tá Eu bom? conversei com a Joana semana passada, foi ótimo também, ela é muito Isso. legal. É isso aí. É, ó, um Fala pro beijão chefe para dela, Joana. ela faz tudo isso aí acontecer. Jairo, querido, que delícia falar com você. Olha, super, super obrigado, viu? Você é o máximo. Quem sabe a gente fale mais, porque tá todo mundo pedindo mais.
Vamos? Quando você Tá bom? quiser, estamos aí. Estamos aí, Jairo. Obrigada, Beijo. amei falar com você. Beijo Tchau. gigante. Tchau. Tchau.